Olá, estudantes! Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no Centro de Mídias. E para vocês que estão no segundo ano, nós temos hoje o componente As Narrativas Históricas e a sua produção material e imaterial. Hoje a gente vai começar a nossa sistematização. Então, nós estamos na atividade 3 e estamos na nossa sistematização. Hoje na Libras nós temos o Rafael e a Kátia que vão estar me ajudando. E para a aula de hoje, então, a gente vai juntar os conhecimentos que a gente teve ao longo aí das últimas aulas, né? Quando a gente falou sobre as definições do que é um museu, como ele é estruturado, a gente viu a história dos museus e depois a gente percorreu aí, fez uma trajetória, né? A respeito da história do Museu Nacional do Rio de Janeiro e a gente chegou até a ver um pouquinho do acervo histórico aí do museu, né? Os itens que ficavam em exposição. E falamos sobre a tragédia, né, que foi o incêndio que aconteceu no museu, beleza? Então, vamos lá para as nossas habilidades para a gente avançar aí nos nossos conteúdos. Lá na nossa tela, vamos lá. Bem, nós temos as nossas duas habilidades principais, que são levantar e testar hipóteses sobre temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e cultural, em âmbito local, regional, nacional ou global, contextualizando os conhecimentos em sua realidade local e utilizando procedimentos e linguagens adequados à investigação científica. E a nossa segunda habilidade, que é analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial, de modo a identificar conhecimentos, valores, crenças e práticas que caracterizam a identidade e a diversidade cultural de diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço. E quais são os nossos objetos de conhecimento? O primeiro deles, né, é a nossa herança cultural e a valorização da memória e do patrimônio histórico cultural, material e imaterial. E a diversidade cultural e as suas dimensões. Quais são as nossas estratégias, né? Nós temos a sala de aula invertida e também a produção de notícias, tá? Onde aí, no caso, né, na sala de aula invertida, o nosso estudante é o protagonista. E, por fim, agora no nosso comecinho, né, quais são os objetivos da aula de hoje? Na aula de hoje, vamos sistematizar os conteúdos aprendidos durante a atividade 3. Lembrando, pessoal, que a atividade 3, né, todas as atividades que a gente desenvolve aqui no Centro de Mídias, elas são opcionais para o professor. Então a gente mostra um caminho e ele pode utilizar o mapa, né, como ferramenta base, né, e as nossas aulas aí como um caminho, tá? Lembrando que ele também pode ter a opção de seguir outros caminhos para chegar aí no mesmo objetivo, tudo bem? E com relação à questão do tempo das aulas, né, dos dias de aulas, né, que a gente aplica esses conteúdos, ele também varia, né? Então, vocês conseguem perceber, por exemplo, que em algumas atividades nós temos um desenvolvimento maior, né? Desenvolvimento 1, 2, 3 e 4. Em outras a gente tem esse desenvolvimento um pouco menor. A gente faz isso para adequar aí, a gente adequar o nosso conteúdo ao calendário escolar, né? Que a gente sabe que a gente precisa fazer essa adequação, senão a gente não consegue aí chegar no final do semestre, beleza? Então, hoje começamos a nossa sistematização com a junção aí de todos os conteúdos que a gente aprendeu na atividade 3. Então, vamos lá para a nossa tela para a gente ver esses conteúdos. Hora aí da atividade dos estudos. Bora lá. Bons estudos para a gente e vamos lá. A gente aprendeu aí no começo aí da nossa introdução, né, da atividade 3, sobre o que é a definição de um museu. Então, qualquer museu é, de maneira bem simplificada, né, uma instituição permanente que permanece sem fins lucrativos, que não visa ficar ganhando dinheiro, tá? A serviço da sociedade e do desenvolvimento, aberta ao público e que adquire, conserva, investiga, difunde e expõe os testemunhos materiais do homem e de seu entorno para a educação e o deleite da sociedade. Então, o museu ele não tem o objetivo de gerar dinheiro, tá? Não é um objetivo de ganhar lucro, porém, ele está sim relacionado à área da economia. Por quê? Porque o museu ele atrai turistas e turistas trazem dinheiro. Então, o objetivo do museu não é
trazer lucro para ele especificamente. Porém, ele acaba trazendo lucro, né, envolvendo a questão econômica da sociedade, porque ele acaba atraindo turistas. Então, quando as pessoas visitam países e cidades diferentes, elas acabam gastando dinheiro nessas cidades, né? Então, elas visitam os museus, elas gastam dinheiro ao redor, né, do museu, no seu entorno, na cidade, e acabam gerando aí bastante lucro, né, para esses países, cidades, beleza? E os museus hoje, eles têm um papel principalmente de educar a população, tá? Então eles têm, né, esse papel fundamental como uma base de educação, tudo bem? Mas ao longo da história não foi assim, tá? Então a gente sabe que ao longo da história outras definições de museu elas apareciam, tá? Então na antiguidade, a gente falou um pouquinho, né, da antiguidade, da Idade Média e do período moderno. Vamos lá para a gente recapitular esse conteúdo na nossa tela mais uma vez. Vamos lá. Bem, qual que é o contexto histórico aí dos museus? Vamos entender um pouquinho, né? Eles surgem, né, no hábito humano do colecionismo. Olha só que interessante isso, né? Então, a humanidade ela já nasceu aí com esse hábito do colecionismo, né? Então, desde a antiguidade remota, os seres humanos, por infinitas razões, colecionam objetos e lhes atribuem valor, seja efetivo, cultural ou simplesmente material, o que justifica a necessidade de sua preservação ao longo do tempo. Então, a gente viu nas aulas anteriores, né, que os seres humanos, desde lá do seu princípio, desde a pré-história, eles têm o hábito de colecionar objetos, tá? Então, esse hábito de colecionar objetos é que vai fazer com que surjam os primeiros museus, tá? Mas eles não tinham esse nome, eles eram um pouco diferentes. Vamos entender esse conceito pensando aí na antiguidade. Vamos lá para a nossa tela mais uma vez. Bem, aqui nós temos, né, uma imagem bem interessante que eu mostrei para vocês anteriormente, onde nós temos aqui a Biblioteca de Alexandria, tá? Que foi fundada na cidade de Alexandria, tá? Então aqui é uma representação da Biblioteca de Alexandria que foi feita aí no final do século XIX. E o que tem de diferente nesta imagem? Bem, na cidade de Alexandria, né, na época da antiguidade, essa biblioteca era muito conhecida, né, por ter aí, por ser um lugar de difusão aí do conhecimento, onde o conhecimento se espalhava, tá? Então, na imagem nós temos pessoas, nós temos um homem lá no fundo organizando alguns pergaminhos, né? E nós temos também pessoas sentadas lendo esses pergaminhos. E a biblioteca, ela servia como um local de estudo e um local onde os conhecimentos de vários povos diferentes eram armazenados. E essa instituição era chamada de museum, tá? E parece com o museu que a gente tem nos dias atuais, tá? E nessa biblioteca nós também tínhamos um jardim zoológico, tá? Com várias espécies de animais exóticos. Então, isso era o mais parecido com o que a gente tinha aí, né? De museu na antiguidade, tá? Avançando mais um pouquinho, então, estabelecida aí no século III a.C., né, no complexo palaciano da cidade de Alexandria, essa biblioteca, né, ela era chamada de museum, beleza? Vamos avançar um pouquinho. E na Idade Média, né, na Idade Média, esse conceito de museu, né, de museum, de você armazenar objetos e você difundir, né, espalhar conhecimento, ele acabou, tá? Então, na Idade Média, né, no período medieval, a ideia de museu praticamente desapareceu e a ideia de coleção acabou vigorando. Coleção. No período moderno, os gabinetes de curiosidades se tornaram mais diversificados, com itens que variavam desde fósseis até objetos de culturas distintas. Então, nessa imagem aqui, a gente percebe que no final do período medieval e começo do período moderno, a ideia de biblioteca, né, ela vai embora e a ideia de coleções é que aumenta. Então, as pessoas ricas e nobres, elas colecionavam objetos variados e elas tinham em suas casas, né, em suas mansões, né,
nos seus castelos, os gabinetes de curiosidades, que eram basicamente salões onde eles colocavam objetos que eles consideravam valiosos, tá? Então, nessa imagem aqui, nós temos vários objetos num salão, tá? Então, são objetos variados e nós temos vários nobres que estão olhando esses objetos, pensando, olha, que lugar bonito, que materiais caros, de valor histórico inestimável, enfim. Só que esses objetos, eles são voltados apenas aí para os ricos, tá? Então, esses gabinetes de curiosidades não eram para pessoas mais pobres, tá? Então, era só para as grandes elites. Então, apenas as elites tinham acesso a esses patrimônios, a essas riquezas históricas, tudo bem? E a Igreja Católica daquela época também tinha esses patrimônios, tá? Só que é diferente dos itens dos nobres, das pessoas mais ricas. Os nobres colecionavam objetos de valor, seus tesouros, né? E a igreja armazenava objetos de valor religioso, tá? Que eles chamavam de relíquias religiosas, tudo bem? Então, a ideia do colecionismo, ela surge na Idade Média e no período moderno, tá? E no finalzinho aí do período moderno, nós temos uma ideia de museu mais parecido com o que nós temos hoje. Vamos dar uma olhadinha na nossa tela. Bem, aqui nós temos uma imagem bem legal, né, da entrada do Museu de Ashmolean, tá? Que foi criado aí pela Universidade de Oxford, tá? Ele foi criado em 1683 e é considerado aí o primeiro museu moderno, tá? E se vocês pararem para observar a frente do museu, ele parece um templo grego, né? Ou um templo romano. Por que ele parece essas construções da antiguidade? Simples, porque os valores desse período moderno, né, do final do período moderno, mudaram. Então, eles queriam recuperar esses valores da antiguidade até na arquitetura. Então, quando cai a Idade Média e entra o período moderno, eles querem recuperar esses valores antigos e por isso que o Museu de Ashmolean, que é o primeiro museu moderno, né, que a gente conhece, ele tem essa estrutura aí parecida com um templo, beleza? Vamos avançar um pouquinho. Aqui nós temos o Museu do Louvre, na França, né? Essa pirâmide, ela é bem conhecida, ela é bem popular, né? Os turistas tiram muitas fotos ali. E o Museu do Louvre, ele já tem uma arquitetura bem mais diferente, né? Mais sofisticada. Ele não parece mais um templo, porque os museus agora têm uma arquitetura diferente. Isso aqui é no período contemporâneo, tá? Então, no período contemporâneo, os museus têm o seu papel ressignificado, ele muda de papel, trazendo aí atitudes mais ativas, educativas e reflexivas. Então, o museu hoje, ele serve para educar. Bem, vamos avançar mais um pouquinho. Quem é que cuida dos museus aqui no Brasil? É o IBRAM, é o Instituto Brasileiro de Museus, tá? Ele está vinculado ao Ministério do Turismo e tem aí como seus principais objetivos a promoção de programas e projetos voltados à organização e o desenvolvimento dos museus. Bem, vamos avançar agora aqui no nosso fluxograma, onde nós temos uma estrutura da organização de um museu contemporâneo. Lembrando que essa estrutura ela é bem simplificada, tá, pessoal? Então, cada tópico desses aqui vai ter vários subtópicos, vai ter vários outros itens. Só que eu deixei bem simplificado, que é para ficar mais fácil da gente entender, tá? Então, no primeiro tópico ali em cima, na nossa caixinha, nós temos a administração geral. Então, todo museu ele vai ter um setor administrativo, tá? E quem é o líder desse setor administrativo? Aí a nossa setinha ela aponta para a direção do museu. No museu nós temos o diretor, né, ou a diretora, que vai ser o responsável, né, os responsáveis por administrar, né, todo o museu, tá? Então eles comandam o setor administrativo. E vocês vão perceber que na setinha da direção do museu e do setor administrativo, elas mandam a gente para outras áreas. Então, toda essa parte administrativa vai cuidar ali em cima do acervo, tá? E o acervo é o local onde são guardados os itens do museu. Então, o pessoal do museu, né, do setor administrativo, da direção,
vai criar o plano diretor, né, que é as bases, né, quais são as regras do museu. Depois, eles vão cuidar, né, do acervo. E no acervo nós temos o curador, tá? Que é a pessoa responsável pelo acervo. E nada mais, nada menos, o que essa pessoa vai fazer? Registrar os itens do museu, tá? Quais são os patrimônios históricos deste museu. Bem, avançando mais um pouquinho na nossa telinha, nós temos a área de segurança, tá? Então a área de segurança é extremamente importante, né? Para o zelo, para o cuidado com esses itens no museu, porque muitos deles têm um valor inestimável, tá? Não tem dinheiro no mundo que pague alguns dos itens que a gente vê em vários museus. Então eles precisam ser assegurados, eles precisam ser cuidados, tá? E esse setor de segurança é extremamente importante para isso. E depois nós temos, por fim, a área de exposição, que é o nosso último item ali da tela, que é o espaço onde a gente visita o museu. Então, quando a gente entra no museu, a gente vai para a área de exposição. Mas, agora a gente percebe que tem várias outras áreas ali inseridas nele, né? Então, a gente visita a área de exposição, mas existem vários outros setores que a gente nem fazia ideia que existiam, tá? E a maior parte dos itens do museu, elas ficam no acervo, tá? E no acervo, eles são cuidados, né? São zelados de maneira para que esses itens durem, beleza? Então, quando a gente fala desse zelo, né, desse cuidado com esses itens, eles vão, por exemplo, desde uma temperatura adequada, desde você deixar um item ao abrigo de luz, né, para ele não ter luz incidente, né, sobre ele. A gente viu nas aulas anteriores que uma fotografia, por exemplo, se ela ficar exposta na luz, a tinta dela vai apagando, tá? Porque a luz ela acaba despigmentando a tintura aí de uma fotografia. Então são vários itens específicos que você precisa ter cuidado. Se for uma roupa, você precisa deixar numa temperatura adequada. Você precisa evitar que, por exemplo, o setor tenha muita umidade para que esse item ele não mofe. Enfim, existem várias regras, né, para você cuidar aí dos acervos. Tudo bem? Vamos avançar para a nossa tela mais uma vez. Vamos lá. Bem, aí nós temos então a nossa atividade 3, que ela consistia no seguinte: os alunos deverão se reunir em grupos e fazer uma pesquisa sobre alguns itens do patrimônio material, que é o patrimônio tangível, né, que a gente consegue ver, pegar, e que eles conhecem. Se possível, um patrimônio local. Para isso, vocês podem pesquisar locais históricos, museus, centros culturais ou na internet, em busca desses importantes componentes da história local. Aí você deveria responder aí algumas perguntinhas, né? Você escolheu um patrimônio local e você responde: qual é o patrimônio que você escolheu? Por que você escolheu esse patrimônio? Qual é o contexto histórico dele? Qual que é a importância? Quais são os setores que são responsáveis pela preservação desse patrimônio? E eu escolhi, né, no caso, o Museu Nacional do Rio de Janeiro. E vocês podem podiam, né, responder essa atividade pergunta a pergunta ou fazer uma redação do gênero jornalístico, tá? E o que eu mostrei para vocês? Bem, vamos para a nossa resposta, né? Qual o item que eu escolhi? Eu resolvi sair do estado de São Paulo, tá? Porque eu sabia que vocês pesquisariam patrimônios do estado de São Paulo, então eu resolvi ir para outro estado. Eu pesquisei o Museu Nacional do Rio de Janeiro. Por que vocês escolheram esse patrimônio, né? Por que eu escolhi o Museu do Rio de Janeiro? Vamos lá, o Museu Nacional. Bem, é bem simples. Pela sua importância histórica para o país e por ser, né, além de um patrimônio, né, importante, ele acabou ficando em destaque, né, pelo incêndio ocorrido no ano de 2018. Então, muitas pessoas conheceram o Museu Nacional apenas depois que ele pegou fogo, porque saiu, né, a gente teve uma repercussão nacional e internacional, né, desse grande incêndio que destruiu a maior parte do museu. Então, as pessoas começaram a pensar, né, refletir e pesquisar informações a respeito dele. Então,
como foi um museu em que várias pessoas acabaram prestando atenção, né, nele, eu resolvi estudar sobre ele. Tudo bem? Vamos avançar mais um pouquinho na nossa tela. Vamos lá. Bem, qual é o contexto histórico, né, deste patrimônio material? O Museu Nacional, né, ele está vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, e ela é a instituição científica, o museu, né, a mais antiga instituição científica do Brasil, que até setembro de 2018 figurou, né, como um dos maiores museus de história natural, de antropologia e de antropologia das Américas, tá? E além de ser um museu, ele antes abrigava pessoas da família real, tá? Então, o museu, né, esse palácio, ele serviu de residência à família real portuguesa de 1808 a 1821 e depois abrigou a família imperial brasileira, o Dom Pedro I e o Dom Pedro II, de 1822 a 1889, tá? E depois disso, ela também sediou a Assembleia Constituinte de 1889 a 1891, que foi o quê? Foi o período em que o Brasil ele passou por uma grande transformação, pois a família real foi expulsa do Brasil e nós tivemos uma nova Constituição e tivemos também o início aí da República no Brasil. Nós tivemos a proclamação da República. Então, quando a família real é expulsa do Brasil, né, quando Dom Pedro vai embora, Dom Pedro II, esse palácio, ele precisava ter um outro significado. Então, o governo brasileiro resolveu, o governo republicano, né, resolveu transformar esse palácio no museu. Então, como já existia um museu que era conhecido como Palácio dos Pássaros, né, a Casa dos Pássaros, eles resolveram trazer, né, os itens da Casa dos Pássaros para o palácio, né, da família real e transformaram ele no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Beleza? Vamos avançar mais um pouquinho. Aí eu mostrei para vocês, né, uma imagem bem interessante aqui, né, da entrada do museu. Essa imagem é do ano de 2011. Olha só que legal, né? E, bem, aí aqui a gente vai falar rapidamente sobre o incêndio, né, que ocorreu em 2 de setembro de 2018 e ele foi causado aí por falta de manutenção adequada, tá? Que provocou aí a destruição de praticamente todo o acervo do Museu Nacional. E em 2019 ocorreu a primeira exposição com os itens recuperados, né, o que sobrou aí, né, do Museu Nacional, tá? E hoje este museu ele está passando por reformas e restauros, beleza? E com relação ao acervo do museu, aí sim são os itens mais interessantes, né? Nós temos alguns que eu passei para vocês na aula passada e a gente vai recapitular rapidamente, tá? Bem, na parte geológica, né, o museu ele tem este meteorito bem legal, tá? Que é o meteorito de Bendigo, que ele é um siderito, tá? Por que a gente chama de siderito? Porque ele é um meteorito feito de metal, tá? E ele foi descoberto na Bahia no ano de 1784. E depois do incêndio no Museu Nacional, este item acabou sendo recuperado, tá? Então, ele ainda existe, tá? Que é um meteorito aí, que era o maior meteorito do mundo, tá? E depois, agora ele é o 16º, tá? Mas ele tem, para vocês terem uma ideia, mais de 5.000 quilos, tá? Então é extremamente pesado. Vamos avançar. Nós temos também no setor de paleontologia, né? Nós tínhamos, né, essas réplicas aqui de ossos das preguiças gigantes, tá, pessoal? E essas preguiças gigantes aqui, esses esqueletos, né, das preguiças gigantes, eles são bem legais e a gente precisa lembrar que na pré-história do Brasil, né, nós tínhamos, imagina o bicho preguiça, só que num tamanho muito maior, tá? Que é o que aparece lá naquele filme da Era do Gelo, que é o Sigrid da Era do Gelo. Isso, é bem legal esse filme. Tá? Então, nós tínhamos as preguiças gigantes. Bem, aqui nós temos um crânio, né,
que é o crânio da Luzia, que é o ser humano aí mais antigo das Américas, tá? Tem mais ou menos uns 12 mil anos. E a Luzia, ela foi encontrada aqui no Brasil. E aqui nós temos uma réplica, né, de como é que seria aí, no caso, né? Nós temos uma transformação ali de como é que seria o rosto da Luzia, tá? Baseado aí nos ossos que foram encontrados, tá? E a gente consegue perceber que ela tem traços, né, africanos, para a gente perceber que a nossa origem aí é da África, tá, pessoal? Mas vocês conseguem pesquisar isso estudando um pouquinho mais sobre a história da Luzia. Bem, esses foram alguns itens, tá, que a gente trabalhou a respeito aí do Museu Nacional. Existem mais itens, mas vocês podem ver eles na aula anterior, tá? Então pesquisa lá no repositório, vê lá no YouTube, que tem vários itens que a gente não falou aqui nesta aula, tá? Isso só foi um resumão. Vamos avançar mais um pouquinho na nossa tela, vamos lá. Bem, qual a importância deste patrimônio para o seu local de origem? Olha só que interessante. O prédio, então, serviu como residência para a família real brasileira e, após a proclamação da República, passou a abrigar o acervo do antigo Museu da Casa dos Pássaros. Além de abrigar o museu, o prédio serviu como fonte de pesquisas em diversas áreas. Todos esses fatores justificam a importância desse local para a cultura nacional. E quais são os setores responsáveis pela preservação desse patrimônio? O Museu Nacional pertence à UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que era responsável aí também pela manutenção do museu e que sofreu aí duras críticas, né? Porque ele acabou sofrendo aí, né, esse incêndio terrível no ano de 2018, tá? Que destruiu praticamente tudo, tá? Incluindo a coleção do Egito Antigo, tá? Que o Dom Pedro II ele conseguiu do Egito, né, trazer, né, vários itens, sarcófagos, múmias, tudo isso acabou sendo destruído, tá? Mas vocês conseguem saber um pouquinho mais sobre isso na aula anterior, tá? Então, dá uma olhadinha lá no repositório que vocês vão saber também sobre esse acervo do Egito Antigo, beleza? Vamos lá para a nossa reflexão, né, e a finalização aí do nosso conteúdo, tá? Na reflexão de hoje, bem, na aula de hoje, nós sistematizamos os conteúdos aprendidos sobre a importância dos museus. Então, a gente viu bastante coisa, né? E resolvemos a atividade 3, utilizando o Museu Nacional do Rio de Janeiro como exemplo. Bem, perguntinha aí para vocês. Quais são as diferenças entre o colecionismo do período medieval e moderno, né? Quais são em relação aí aos museus do período contemporâneo? Então, qual que é a diferença do colecionismo para o museu de hoje? Tem alguma diferença? Sim, né? A gente consegue perceber várias, tá? Mas essa reflexão eu deixo para vocês. Eu também deixo aqui, né, mais uma reflexão que é acerca aí da segurança, né, desses patrimônios materiais. Por quê? Quando um país ele não preserva a sua cultura material, ele está fadado aí a sofrer várias críticas e ter várias crises, né? Então, a gente percebe que quando o Museu Nacional do Rio de Janeiro ele foi destruído no incêndio, o Brasil sofreu críticas internacionais, não só críticas nacionais, como críticas internacionais, tá? Como, por exemplo, membros de outros países, né, começaram a se perguntar, né, e setores importantes, né, começaram a fazer críticas, né? E eu lembro que numa reportagem, pessoas do Egito começaram a criticar o Brasil, pois os itens acabaram sendo destruídos. Então era melhor ter esses itens devolvidos, né? Você devolver, né, as múmias e os sarcófagos se você não tem condição de cuidar, tá? Então o Brasil acabou sofrendo essas críticas porque não cuidou desses itens importantes da cultura material, não só do nosso país, né, como de outros países também. Então, é necessário preservar essa cultura material para a gente conseguir progredir como país, como nação e também para a gente educar, né, e transformar a sociedade, né, por meio aí da educação, pois os museus eles têm esse papel importante, que é o papel de educar.
Beleza? Então, basicamente é isso por hoje. A gente fecha o nosso conteúdo sobre museus e não deixe de avaliar o nosso conteúdo. Se possível, comente o que você está achando, né? Veja as aulas anteriores também. Essa aula acaba sendo bastante corrida, né? Porque a gente junta todos os conteúdos. Então, veja os conteúdos das aulas anteriores com mais calma. Avalie, comente o que você está achando. E eu já deixo o meu abraço para vocês. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!